Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui à nossa aula do estudo do ponto, dos planos de projeção, os sistemas de projeção, a gente entra aqui agora então na parte dos diedros. O que seriam os diedros? Então a geometria descritiva ela utiliza dos diedros, que são ângulos formados por dois planos, plano horizontal de projeções e plano vertical. A gente vai ter dois planos interceptando um ao outro. Os pontos, as retas ou sólidos vão situar-se nesses diedros e através de suas projeções cônicas ou ortogonais, que podem ser cilíndricas ou paralelas, vão ser representados sobre os planos de projeção horizontal, vertical e lateral. Então, olha só, como que vai funcionar isso aqui? Que é o que o monge lá criou. Ele falou que para a gente representar um objeto no espaço, o objeto vai ficar lá no espaço da forma que ele é, e nós vamos ter dois planos, um plano aqui vertical e um plano aqui horizontal, tá? Um plano horizontal que vão se interceptar. E beleza, e aí ele chamou aqui de essa parte aqui, ó. Não, na verdade, esse plano aqui, a gente tem um plano horizontal anterior, aqui um plano horizontal posterior, aqui um plano vertical superior, aqui um plano vertical inferior. E aqui dentro desses planos aqui que a gente chama de diedro, desses diedros, a gente vai representar o nosso sólido. Então aqui, ó, nós temos aqui o primeiro diedro, que ele é formado pelos semiplanos PHA e PVS, ou seja, o plano horizontal anterior e o plano vertical superior. Entre esses dois planos aqui nós temos o nosso primeiro diedro. Entre o plano horizontal posterior e o plano vertical superior nós temos o segundo diedro, e entre o plano horizontal posterior e o plano vertical inferior nós temos o terceiro diedro. Entre o plano vertical inferior e o plano horizontal anterior aqui, nós temos o quarto diedro, e o nosso objeto pode estar em qualquer lugar aqui desses objetos. Normalmente a gente vai trabalhar mais aqui o nosso objeto representado aqui no primeiro diedro, beleza? E aí, ó, aqui, ó, quando esses planos se interceptam, a gente tem aqui as nossas, onde ele se interceptou aqui, a gente tem o que a gente chama de linha de terra, tá? Linha de terra. Então, a linha aqui de terra é onde os nossos planos eles se interceptam, ok? E o nosso objeto aqui, ó, ele vai estar representado através de um ponto aqui que vai obedecer a uma ordenada que nós não podemos confundir lá com aquelas lá da matemática x, y, z, tá? É um pouquinho diferente. Então, os nossos pontos, ele vai ser representado por um par ordenado aqui, onde nós temos esse A em vermelho, a abscissa, o A em azul, o afastamento, e o C aqui em preto, a cota, tá? A cota. Então, olha só, o que é aqui o afastamento? É a distância de um ponto ao plano vertical aqui, ó. Então, ó, o nosso afastamento, ele vai partir aqui da linha de terra e vai andar aqui em cima do nosso plano, plano horizontal, tá? Se ele estiver aqui à direita, ele é considerado positivo. Se ele estiver à esquerda, caminhando nesse sentido, ele é considerado negativo. Então, esse aqui é o nosso afastamento, o quanto ele se afasta desse plano aqui vertical, em cima aqui do plano horizontal, tá? A nossa cota é aqui, ó, a distância de um ponto ao plano horizontal, tá? Então, a partir do plano horizontal, nós temos aqui para cima cota positiva aqui no PVS, no plano vertical superior, e abaixo aqui no PVI, plano vertical inferior, nós teríamos uma cota negativa, tá? E a abscissa aqui, ó, a abscissa na verdade, a abscissa ela pode ser qualquer ponto. A gente vai, em cima da linha de terra, definir aqui um ponto aqui como sendo uma origem, por exemplo, 0. E aí, tudo que nós tivermos aqui, por exemplo, à esquerda vai ser negativo e à direita vai ser positivo, tá? Essa orientação da abscissa aqui, normalmente, a gente que define onde que ela vai estar aqui para representar o nosso ponto. Então, o nosso ponto tem esse conjunto de ordenadas aqui, de coordenadas, para nós podermos representar ele aqui. Por exemplo, esse aqui poderia ser 0, 2 aqui, ó, de afastamento e 2 aqui de cota, né? 0, 2 de afastamento, 2 de cota. A gente prolonga essas linhas aqui, que a gente chama de linha de chamada, e aí a gente faz esse prolongamento aqui, essa linha paralela a essa linha paralela a essa, e aí nós temos aqui a representação do nosso ponto no espaço, tá?
E aí, como que vai funcionar isso daqui para a gente representar isso depois? Porque aqui o nosso objeto é no espaço e a gente quer representar ele não no espaço. Ele no espaço ele fica quietinho lá. Eu quero saber desse objeto no plano, tá? No 2D, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai entrar numa parte que a gente vai chamar de épura, na qual nós vamos fazer o rebatimento desse plano aqui. Então, o objeto vai continuar ficando aqui no espaço, nós vamos fazer o rebatimento, uma rotação desse plano aqui, 90 graus, para a gente obter nossa épura. Eu coloquei pH aqui, na verdade é PV, tá? A gente vai pegar esse nosso plano aqui, a gente vai rotacionar ele nesse sentido aqui, ó, tá? A gente vai rotacionar ele. Tá? É como se fosse duas folhas e quando eu dobrar elas, isso aqui vai ficar sobreposto um em cima do outro aqui, tá? Um em cima do outro. E o nosso objeto ele vai continuar aqui no mesmo lugar de sempre, no espaço que é o lugar dele. E aí nós vamos ter a projeção no que nós chamamos de épura, que nós vamos ver agorinha, vai ficar mais claro, tá? Então olha só, um resumo aqui dos diedros. Nós temos aqui o plano vertical de projeção, o plano horizontal. Algumas bibliografias trazem, ao invés de escrever lá plano horizontal anterior, né, PHA, eles representam aqui por π, que representa o plano horizontal, e π' aqui com esse apóstrofo que representa o plano vertical. E aqui depois eles só colocam na frente πA, que eu sei que é o plano horizontal anterior. E aqui P, que é o posterior. Aqui π'S, que é o plano vertical superior, e aqui π'I, que é o plano vertical inferior. Algumas bibliografias trazem dessa forma, tá? Aqui, ó, importante a gente entender que a gente tem a nossa linha de terra, que no primeiro diedro, tanto a cota quanto o afastamento, se eu tiver um objeto aqui, elas são positivas. No segundo diedro, tanto a cota ela é positiva, né? A cota ela é positiva, ela tem que estar aqui. E o afastamento é negativo, que ele está nesse sentido aqui. No terceiro diedro, nós temos cota e afastamento negativo. O afastamento aqui nesse sentido, a cota aqui nesse sentido, então o objeto vai estar por aqui, negativo. E no quarto diedro, cota negativa e afastamento positivo, tá? Olha só. E aí o nosso objeto ele pode estar em qualquer um desses lugares aqui. Então só algumas representações, algumas figurinhas para a gente conseguir entender isso. Não tratando como ponto, a gente vai começar estudando o ponto, mas depois vai virar um sólido, um objeto. E aí olha só, o nosso objeto no primeiro diedro, o observador, aqui os planos de projeção. Então nós temos como se fosse a sombra desse objeto no plano vertical e aqui no plano horizontal, tá? O nosso objeto vai continuar aqui e o que nós vamos representar vão ser essas projeções aqui, que num linguajar mais simples a gente pode tratar como se fosse a sombra que esse objeto causa em cada um desses planos. O nosso objeto ele pode estar no segundo diedro, né? Então aqui, ó, e aí como que vai funcionar? A partir de um observador. Ele pode estar no terceiro diedro, né? E aí a sombra aqui, na verdade, aqui já vai ser de baixo para cima, e aqui nesse sentido, né? E ele pode estar aqui no quarto diedro, tá? No quarto diedro. Beleza, pessoal? E aí, a gente entra no conceito, então, de épura, né? O que é essa épura aí? O que vai ser isso? Para representar no plano 2D as figuras do espaço 3D, faz-se o rebatimento do plano vertical sobre o plano horizontal. Então, seria como se eu pegasse esse plano aqui, ó, e fizesse o rebatimento dele nesse sentido, e esse aqui também nesse sentido, tá? Então, a gente pega esse como se fosse um papel, aqui um horizontal e um vertical, e eu dobro esse papel e esse aqui vai ficar por cima desse. Olha só, o que vai ser aqui a nossa épura? Vai ser isso daqui. Olha, pense bem aqui, ó. A gente tem aqui um ponto A, onde a gente tem as projetantes aqui dele, as projetantes, aqui ele chamou de A2, normalmente a gente representa aqui a projeção aqui da cota por A', A minúsculo, e aqui por só A minúsculo sem o apóstrofo. Mas existem bibliografias diferentes, né, que tratam de forma diferente. Mas aqui eu tenho então o ponto A, aqui nós temos o afastamento desse ponto A, aqui nós temos a cota desse ponto A, tá? E aqui a abscissa, ele está posicionado na origem aqui, ó. Olha só, a origem foi dito que a origem da nossa aqui na nossa linha de terra era aqui, então ele está aqui a uma certa distância dessa origem aqui em cima da linha de terra, né? Que é onde faz o cruzamento entre esses planos, a gente chama isso de abscissa, tá?
Beleza, então nós temos todos esses dados, mas eu não quero colocar, eu não vou representar isso aqui no 3D. Eu quero isso aqui de forma que eu consiga entender isso que está aqui num plano 2D. O que é que nós fazemos? Nós traçamos aqui a nossa linha de terra, aqui no plano normal, a gente representa por esses dois risquinhos aqui mais abaixo. Então essa daqui, ó, é a nossa linha de terra, tá? A nossa linha de terra. E aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui tá a origem dessa linha de terra, tá? Isso aqui no plano, quando a gente fizer o rebatimento disso daqui. E aí, ó, quando eu rebato isso daqui, e eu pego esse plano e eu estou olhando ele de frente, como se eu estivesse olhando ele de frente, a gente vai ter que a projeção do nosso ponto A, ela vai estar aqui, quando eu rebate isso, ela vai estar aqui em cima, né? Ó, vai estar com um valor aqui em cima, aqui um pontinho, que é esse valor aqui, que é a nossa cota. Então, olha só, a cota, ela vem aqui, a distância, essa mesma distância aqui é essa distância que vai estar aqui na linha de terra, tá? E o afastamento, ó, quando eu dobrei aqui a nossa folha, em função da posição que está o nosso ponto, quando eu fiz o rebatimento, ele vai estar aqui no plano horizontal, e aí quando eu olho isso aqui de frente, ele vai estar abaixo aqui da minha linha de terra. Então, acima da linha de terra, abaixo da linha de terra, com a distância aqui do afastamento. Então, para mim representar esse ponto aqui no 2D, esse ponto que está no espaço, é só a gente analisar ele e fazer o rebatimento aqui dos nossos planos, traçando aqui a linha de terra e pegando as distâncias aqui de cota e de afastamento. É importante frisar depois que em determinadas situações, nem sempre aqui, ó, a nossa cota ela vai estar acima da linha de terra, nem sempre o nosso afastamento vai estar abaixo da linha de terra. Vai depender da posição, se esse meu ponto vai estar no primeiro diedro, no segundo, no terceiro ou no quarto diedro aí, beleza? Então, só dando continuidade aí, ó, a gente tem diversas situações, ó. Primeiro, quando o ponto A está no primeiro diedro. Quando o ponto A está no primeiro diedro, né, o ponto A aqui, ó, que está o ponto A, na nossa épura, a gente vai ter a linha de terra, e quando ele está no primeiro diedro, a nossa cota vai estar acima da linha de terra, e o nosso afastamento vai estar abaixo aqui da linha de terra, tá? Quando ele estiver aqui, ó, no segundo diedro, observe, o nosso ponto ele está aqui, ó. Quando eu fizer o rebatimento, né, aqui no segundo diedro, a gente tem aqui, ó, afastamento negativo e cota positiva. Afastamento negativo e cota positiva. Quando eu rebater isso daqui, o que a gente vai ter lá na lei de terra é algo nesse sentido aqui, ó. Ou seja, tanto aqui o nosso afastamento quanto a nossa cota vão estar aqui acima da linha de terra, tá? Acima da linha de terra. Então aqui, ó, belinha é aqui a representação aqui do nosso afastamento, e aqui o B maiúsculo aqui, a nossa cota. Na verdade é o contrário aqui, né? O B' é a nossa cota e o B sem o apóstrofo aqui é o nosso afastamento, tá? Então, quando o ponto estiver aqui no segundo diedro, a gente tem afastamento negativo, cota positiva, e na representação em épura, tanto afastamento quanto cota vão estar aqui acima da linha de terra. Terceiro caso aqui, ó, o nosso ponto estando aqui no terceiro diedro. Terceiro diedro, nós temos afastamento negativo e cota negativa. E ao representar isso em épura, nós vamos ter que o nosso afastamento ele vai estar aqui acima da linha de terra e a nossa cota ela vai estar aqui abaixo da linha de terra, perfeito? Quarta situação possível aqui, ó, o ponto estando aqui no quarto diedro. O que vai acontecer aqui nessa situação? No quarto diedro nós temos afastamento positivo aqui e cota negativa. E para essa situação, quando nós fizermos o rebatimento aqui, ó, em épura, nós vamos ter aqui que tanto nosso afastamento quanto a nossa cota vão estar aqui abaixo aqui da linha de terra, tá? Outra situação que a gente pode acontecer é do nosso ponto estar aqui em cima aqui do nosso plano vertical superior. Tá vendo aqui, ó? Nesse caso aqui, o autor considera o plano vertical superior aqui como π'S, tá?
é formas de representar. Nem sempre a gente vai ver lá escrito assim, ó, plano vertical P, eu vou escrever P, V, S. Nem sempre a gente vai ver assim, tá? Às vezes a gente vai encontrar só o símbolo π e eu sei que o π' aqui representa o plano vertical e aí a gente vai ter superior ou inferior. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de o nosso ponto ele está exatamente aqui localizado em cima aqui do nosso plano vertical superior aqui. Então, nesse caso, olha só, o nosso afastamento ele vai ser zero, porque está em cima aqui da linha de terra, e a nossa cota aqui, ela pode ser positiva ou poderia ser negativa aqui para baixo, se esse ponto estivesse aqui inferior, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou rebater isso daqui, e quando a gente faz esse rebatimento, a nossa projeção vai ser o nosso próprio ponto, porque a projeção vai estar aqui bem em cima do nosso ponto, tá? A gente não tem um valor aqui para poder fazer aquela visada e traçar esse ponto. O ponto já é a própria projeção, porque ele está contido aqui nesse plano vertical. E aí a representação em épura ficaria assim, né? Nesse caso aqui, cota positiva, então vai estar aqui acima da linha de terra. E olha só aqui, ó, a cota aqui, ó, o ponto da cota, esse é a linha, ele é igual aqui, ó, o nosso próprio ponto, beleza? E aqui a gente tem, então, o nosso afastamento, que é zero, então ele parte aqui da própria linha de terra. Outra situação aí é que o nosso ponto aqui, ele pode estar aqui no plano vertical inferior, que é aquilo que eu já havia dito, só mudou aqui então que ele está contido no próprio plano aqui, no próprio plano vertical. E aí observem aqui então que ele tá para baixo, porque está no plano vertical inferior. E nós não temos nesse caso aqui afastamento. Nós não temos afastamento, porque o afastamento aqui é zero, então está em cima da linha de terra. Então a representação em épura fica desse jeito aqui. E aqui novamente a nossa projeção aqui é igual ao nosso próprio ponto, beleza? Outra possibilidade é de esse ponto aqui estar localizado no plano horizontal anterior aqui, ó, plano horizontal anterior. Olha só o que acontece. Quando ele está aqui, né, eu tenho o afastamento, um valor de afastamento, mas a minha cota aqui, que seria aqui vertical aqui, ela é zero. Então, o nosso ponto está em cima aqui do nosso plano. Quando eu fizer o rebatimento aqui em épura, a gente vai ficar, e olhar isso aqui de frente, né, vai ficar com essa situação aqui, ó, onde a gente tem cota zero, o nosso afastamento um valor x, e esse afastamento ele vai coincidir com o próprio ponto. Por isso que a gente representa dessa forma. E aí a gente viu aqui que ele pode estar tanto no plano horizontal anterior, quanto no posterior aqui atrás. Vai mudar só a orientação, porque aqui o nosso afastamento vai ser negativo e vai estar acima da linha de terra a mesma situação, tudo bem? E aí aqui, ó, a outra possibilidade é que o ponto esteja na linha de terra. Quando que ele vai estar na linha de terra? Quando ele tiver abscissa, mas tanto abscissa de valor qualquer, que pode ser 0, 1, 2, 3, mas tanto o afastamento quanto a cota vão ser zero. Então imagina, se eu não tenho nem afastamento nem cota, o nosso ponto está em cima da linha de terra. E aí como que eu represento isso em épura? Dessa forma aqui, ó, só um pontinho lá em cima da própria linha de terra. Tudo bem, pessoal? Então aqui só um quadro resumo, ó, só um quadro resumo, que é bem interessante pra gente. No espaço cota positiva, né? Se eu tiver cota positiva, ou ele está no primeiro ou no segundo diedro. Se eu tiver cota negativa, ou ele está no terceiro ou no quarto diedro. Se eu tiver afastamento positivo, ele está no primeiro ou no quarto diedro. Se eu tiver afastamento negativo, né, afastamento aqui negativo, esse meu objeto, ou ele está no segundo diedro, ou ele está aqui no terceiro diedro. Segundo diedro ou terceiro diedro. E em épura, se eu tiver cota positiva, essa cota vai estar acima da linha de terra. Se a minha cota for negativa, ela vai estar abaixo da linha de terra. Se o afastamento for positivo, ele vai estar abaixo da linha de terra. E se o afastamento for negativo, ele está acima da linha de terra. Isso aqui, ó, não precisa decorar isso daqui. A gente tem que ter a visão, começar a enxergar na nossa mente as coisas em 3D e como que funciona isso daqui quando faz o rebatimento, para a gente ter essa visão mais clara. Não precisa ficar decorando isso daqui não, tá? Então a gente vai encerrar essa aula por aqui, já ficou um pouco grande, né?
E aí na próxima aula a intenção é que nós façamos alguns exercícios para a gente poder entender como que funciona isso aí mais direitinho, de forma mais clara, beleza? Espero que tenha ficado entendido. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, mandar lá no e-mail, tá? Que eu vou estar pronto lá para responder a vocês. Sei que é um pouco complicado dar essas aulas por slides aqui, né? Mas a gente vai tentando adequar e fazendo dar certo durante esse nosso período aí de recolhimento, beleza? Então, obrigado aí pela atenção e até a nossa próxima aula.